Bom dia. Hoje nós estamos aqui para meditar sobre Lucas 15, que fala sobre a parábola da ovelha perdida. E quando nós olhamos para o contexto em que Jesus conta essa parábola, ele conta para os fariseus que estavam criticando ele ali, porque ele se reunia com pecadores e até come com eles. E não só nessa vez, em outras ocasiões, ele foi criticado porque ele come com publicanos e pecadores, etc. E como a gente pode entender isso aqui? Naquela época, os fariseus eles dividiam a sociedade judaica em dois: os pecadores e os justos. Quem eram os justos? Logicamente, na visão nada conveniente deles, eram eles mesmos. Os pecadores eram aqueles que não obedeciam às maluquices e loucuras que eles colocavam como tradições em cima da lei de Deus, né? Nesse sentido aqui, após eles terem dito isso, em Lucas 15, no verso 3, Jesus ele começa a contar a parábola, que é a parábola da ovelha perdida. O homem, pastor, que perde a sua ovelha, deixa as 99 no deserto e vai resgatar aquela que está perdida. Olha só que interessante isso. O trabalho de um pastor não era fácil. Ainda hoje existem pastores ali, né, no Oriente Médio. Eu não sei quais são as diferenças do pastor de hoje para o pastor daquela época, mas no tocante ao pastor daquela época, eles às vezes cuidavam de rebanhos de comunidades inteiras, então eles tinham uma responsabilidade, porque as ovelhas elas produziam lã para comercializar, então a economia da cidade, em certa parte, dependia do cuidado que aqueles pastores tivessem com aquelas ovelhas. E aquele pastor tinha que dar a vida pela ovelha, ele tinha que lutar com o lobo, tinha que lutar com o leão. Você vê o caso do rei Davi, né? Que teve que enfrentar animais ali perigosos para defender o rebanho do seu pai. Então Jesus ele usa essa afirmação aqui, essa parábola, muito apropriadamente, porque Jesus ele veio para dar a vida, para resgatar a quem? A nós aqui, a humanidade perdida. E ele usa uma ilustração perfeita de uma pessoa que tem que dar a vida para resgatar as ovelhas, mantê-las em segurança. Os fariseus chamavam aquelas pessoas que não seguiam as suas leis de gente da terra. E como que eles lidavam com esse tipo de pessoa? Não podiam prestar dinheiro para esse tipo de pessoa, tipo publicano, né, os pecadores de modo geral, as prostitutas. Então não podiam prestar dinheiro para essa galera. Não podia ouvir seu testemunho, por exemplo. Aconteceu alguma coisa, o testemunho de uma pessoa assim não era válido para um julgamento, na concepção deles. Não contar um segredo para eles, não hospedarem nem ser hóspede dele, e por muitas vezes não podia nem fazer negócio com eles. Então, qual era a visão deles? Se Jesus está andando com pessoas desse naipe, filhos da terra, pecadores, ele tem o mesmo caráter que esse tipo de pessoa. Essa era a implicação que eles tinham na cabeça deles ali e colocavam na sua acusação contra Jesus. Você já viu aquele ditado, quem anda com porco, farelo come? Então, esse ditado ele não se aplicava a Jesus, porque na verdade Jesus era uma influência positiva no meio daquelas pessoas. Jesus não fazia o que aquelas pessoas faziam. Então Jesus mostra que é possível você não ser uma pessoa presa na sua bolha, que pode se misturar com outras pessoas que talvez nem sigam os princípios bíblicos, mas ao ponto de ser uma influência positiva e não se deixar ser influenciado. Ou seja, os dois extremos que os judeus tiveram foram os seguintes. No Antigo Testamento era idolatria de cá, idolatria de lá, e sensualidade, e não sei o que, e aí se afastavam de Deus porque eram influenciados pela idolatria. E aí depois do cativeiro babilônico, o que acontece? Os fariseus, os separados, ali, começaram a falar, não, vamos se afastar o máximo possível desses idólatras. E eles se fecham na sua própria bolha. Então, dois extremos aqui. Se fechar na própria bolha ou se misturar a ponto de perder sua essência e ser influenciado. Entre os judeus estritos havia um ditado, a alegria no céu quando os pecadores são destruídos. Então não é à toa que Jesus diz aqui, no verso 7 do capítulo 15, que a alegria no céu por um pecador perdido que se arrepende. Olha como a visão humana, ela muitas vezes, ela é tão longe da visão de Deus, né? Os pastores, eles eram peritos em rastreamento. Eles conseguiam seguir rastro das ovelhas que se perderam a quilômetros de distância. E há alguém que possa se esconder de Deus, né? O salmista diz que se a gente se esconde do fundo do mar, ele está lá. Se eu pegar as asas da alva, sua mão está ali. Não importa, você não se esconde dele. Hoje nós podemos nos enxergar às vezes como os fariseus aqui. Ou a gente pode nos enxergar na parábola como ovelha perdida. A questão é que quantos fariseus tiram as pessoas da igreja por causa das suas tradições, sem base bíblica alguma. Mas mesmo assim, você, ovelha perdida, não deve olhar para os fariseus e sim para Jesus. Nós pecamos. Como pecadores, nós muitas vezes
enxergamos Deus como um Deus que está só esperando ali com o chinelo na mão e com o chicote, né? Esperando ali a gente chegar para falar um monte pra gente. Aí, seu cretino, seu não sei o quê. Eu avisei que não era para você sair de perto de mim. Mas não. Quando vamos a Deus em arrependimento, o que acontece aqui? O pecador que se arrepende causa alegria no céu. Isso às vezes é difícil da gente entender, mas é a realidade bíblica. Quando eu acabo de cometer um pecado e eu me ajoelho para Deus dizendo: Senhor, me perdoe, eu pequei mais uma vez. De novo, Pai. Como eu sou sem vergonha. E Deus, ele tá sorrindo e feliz. Vem aqui, meu filho. Que bom que você voltou. Vamos tentar de novo? Deus não é um pai autoritário. Deus é um pai que sorri quando seu filho volta para casa. A gente vai entender isso nas próximas parábolas. Isso me ensina sobre o meu pecado e sobre como eu lido com o pecado das outras pessoas. Os fariseus eram pessoas que achavam que não precisava de arrependimento. Por isso que Jesus fala que no céu há mais alegria daquele que se arrepende do que 99 que não precisam se arrepender. Não fazia sentido para o pastor deixar aquela ovelha perdida. E também não há sentido, espiritualmente falando, uma pessoa que se perde, que se afasta do nosso meio, ser deixada abandonada. Nós pecadores são como ovelhas estúpidas e indefesas. Mas Jesus vai nos resgatar, nos pega, coloca no pescoço ali e leva para casa. Mas Jesus, ele nos deixa como mini pastores para levar esse evangelho de acolhimento às outras pessoas. Eu tenho muita dificuldade. Eu tenho muita dificuldade na questão de, por ser introvertido, me relacionar com pessoas. Eu tenho dificuldade de me relacionar com pessoas dentro da minha própria bolha. Agora, quanto mais pessoas que são fora da bolha. Esse é um desafio que eu tenho pedido para que Deus me ajude. Porque é essencial que nós possamos saber nos relacionar com as pessoas diferentes de nós, porque senão nós não traremos ninguém para Jesus e nós não realizaremos a missão que Ele tem para nós. Deus, ele quer salvar tanto aquela pessoa que está dentro da igreja ali todo sábado, todo domingo, toda quarta-feira ou toda quinta, quanto o funkeiro que está empinando a moto, que tira o escapamento e faz tá, 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 que nos produz uma raiva, falando: será que tem um cérebro dentro daquela cabeça? Mas aquela pessoa, Jesus também quer salvar. Aquela pessoa precisa se arrepender tanto quanto eu. Por isso, nós não podemos rotular as pessoas como indignas da salvação, como inferiores a nós. Às vezes aquele funkeiro ali, ele pode ser um grande pregador que vai salvar pessoas que estão na mesma situação que ele. E eu aqui, com preconceito, achando que ele não merece a salvação, posso ser um inútil, não levo ninguém para Deus e ainda perder a salvação, né? E aí tem uma pergunta: será que as pessoas veem em mim alguém que elas podem confiar em falar dos seus pecados? Ou elas olham pra mim e dizem assim: não, esse cara aí, ele não vai querer aceitar minha presença porque eu cometo isso, isso e isso, ele vai querer me condenar, ele vai querer me xingar, vai querer me tratar mal. Ou enxerga em mim uma pessoa: não, olha, Paulo é uma pessoa que ele vai saber me dar o conselho certo, ele vai ouvir o que eu cometi, mas não vai deixar de me abraçar, não vai deixar de me aconselhar e de querer o meu melhor e de orar por mim. Que possamos escolher sermos aquelas pessoas que os pecadores se sintam à vontade perto de nós. Não à vontade no sentido de fazer o que eles bem entenderem, mas à vontade de procurar alguém que possa oferecer palavras de cura e transformação para eles. Deus abençoe vocês. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like e até mais.